Aqui, Ofélia, é uma irresponsabilidade total. Aqui é o que acabaste de dizer bem, é uma imaturidade. Porque não é normal um pai, não é, querer satisfazer as suas necessidades, descarregar, não é, as necessidades biológicas na sua própria filha. Aqui nós, se calhar, olharíamos para dois elementos. A questão da emoção e da razão. A emoção leva-nos muitas das vezes a cometer muitos erros. E um desses grandes erros é também o uso de forma desregrada, mas desregrada, de fazer sexo. Isto só é possível quando nós emocionalmente não estamos tão bem. Ainda que estejamos bem, é preciso que nós tenhamos um controle eficaz da nossa capacidade emocional. E a outra tem que ver com a razão. É preciso que nós tenhamos a capacidade sempre de ir atrás do nosso juízo perfeito, que é a capacidade de racionalidade, o raciocínio. Então, não é muito comum, não é muito bom ver pais que abusam sexualmente dos seus próprios filhos. Podemos até, se calhar, dizer que não é normal, mas pode até dar-se o caso que seja uma reação de forma espontânea, mas por via de atrofios do ponto de vista emocional. Quer dizer, a realização dos desejos do ponto de vista sexual leva com que muitas das vezes essas pessoas, em particular o sujeito homem, venha a cometer tal ação. Então, é preciso que nós possamos controlar as nossas emoções. Temos que controlar. E nós, infelizmente, nós, os angolanos, parece que há um apetite. Eu sou homem, eu digo isso, há um apetite de querer fazer mesmo sexo. Mas é preciso saber fazer sexo. Desculpa, estamos a falar pela rádio, mas é preciso que nós desconstruamos aqui alguns mitos e alguns tabus. Porque a questão da fuga à paternidade, a ideia de pai irresponsável, é muitas das vezes fazer o uso de forma desregrada o sexo. Não tem outra palavra. E depois vem a questão da imaturidade, que é se envolver com a sua própria filha, meu santo Deus. Por isso é que eu dizia logo no início também a questão da espiritualidade e questões culturais. Esse indivíduo que vem a se envolver com a sua filha, vão lhe dizer o quê? Como é que será chamado na sociedade, na comunidade? Então aqui vem as ideias tradicionais. No mínimo esse indivíduo foi fazer pacto. Mas às vezes não, do ponto de vista científico, ela pode ser estudada numa outra perspectiva. E aqui a psicologia vai ajudar-nos a fazer essa nuance. Mas, numa perspectiva de uma visão filosófica, aqui a filosofia chama a ideia da razão. Usar o raciocínio lógico. E evitar ser uma pessoa que faz das emoções o seu elemento fulcral. Nós temos que ser racionais. Nós temos que começar a inibir um bocadinho alguns aspectos emocionais e começarmos a praticar e a desenvolver no nosso âmago a capacidade de nos tornarmos pessoas racionais. Porque se nós não formos pessoas racionais, vamos cometer muitos erros. A não ser que os erros vão sempre prevalecer. A razão pela qual não existe ser algum que venha a ser tão perfeito. E venha justificar o teu erro como se fosse um erro consciente. Eu ouço muito essa máxima, até às vezes eu me refugio nesta máxima. Não, mas tu estás errado, sim, errei, mas de forma consciente. Não há erro consciente. Até pode, se calhar, haver, mas erro é erro. Então, a questão do envolvimento de um pai para com a sua filha no abuso sexual, aqui olha-se para várias nuances, do ponto de vista cultural, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicobiosocial, o impacto que esta ação deverá trazer à sociedade. E nós aqui reprovamos, na condição de analista, na condição de comentador, nós reprovamos todo tipo de ação, todas aquelas ações que muitos